A paz do Senhor. A temática da Igreja Assembleia de Deus no ano de 2021 é avivamento. Quero pensar com você um pouco a respeito do avivamento. O que é avivar? É tornar a dar vida. Eu vou usar um exemplo muito simples. É como uma pessoa que está morrendo e ela é socorrida pelos paramédicos e eles tentam reavivar essa pessoa. Bem, eu posso comparar a conversão com o avivamento, quando a pessoa estava morrendo e agora ela voltou a ter vida. Mas o decorrer dos dias vai definir muito se teremos vida saudável, espiritual ou não. Quando você se levanta pela manhã, você bebe água e você come alimento saudável. Isso se você quiser ter uma vida longa e ter saúde no teu corpo físico. Se você não quiser ter saúde, você não vai se preocupar com a tua vida. O que nós comemos interfere diretamente no nosso organismo, na nossa saúde mental, na nossa saúde espiritual, na nossa saúde física. Vamos pensar agora, então, a respeito da saúde espiritual. É importante nos alimentar, mas nos alimentar corretamente. Precisamos nos alimentar do quê? Da palavra de Deus. Perceba que nem todo alimento saudável é saboroso, mas o alimento espiritual precisa ser bíblico. E quando eu falo de Bíblia, eu falo de confronto, eu falo de farquejar, eu falo de quebrar o ego, eu falo de um monte de coisa. Por isso que muitas pessoas se negam do verdadeiro avivamento. Por quê? Porque muitas pessoas têm o conceito de avivamento a respeito daquela movimentação, daquele culto alegre, tudo isso faz parte. Mas o verdadeiro avivamento é vencer o pecado, é vencer os desejos, as necessidades e manter-se puro na presença de Deus. Isso é o verdadeiro avivamento. Eu quero meditar com você em Abacuque. Aqui tem a famosa oração de Abacuque, né, no capítulo 3, e 3 que diz, ou no capítulo 13, 2, ouvi, Senhor, tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Mas eu quero voltar com você ali no capítulo 1 e vamos dar uma analisada na situação geral. O que estava acontecendo? Corrupção geral. O grande oprimia o pequeno, os juízes estavam oprimindo as pessoas, estavam aceitando subornos, eles sabiam da situação do povo, eles sabiam da injustiça social, mas eles apenas ignoraram. Aí, Abacuque começa a dizer a Deus o seguinte: Deus, no capítulo 1 e 4, por essa causa a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Aí ele começa a dizer para Deus, por que está acontecendo isso? O Senhor não está vendo. Ele começa a explanar para Deus a situação, a decadência moral e espiritual do povo. Aí Deus diz para Abacuque o seguinte: Abacuque, eu virei até vocês, mas eu trarei os caldeus, os babilônios. Eles virão até vocês e eles irão arrasar a cidade de vocês. Eles levarão vocês cativos. E Abacuque se apavora. Ora, Senhor, o Senhor vai trazer esse povo incircunciso. Esse povo vai vir aqui, vai tomar a nossa terra, as nossas posses, o nosso gado, as nossas mulheres, os nossos filhos. Isso é justiça aos teus olhos? Olha só, Abacuque ele começa a questionar com Deus a respeito do juízo que Deus iria trazer. Deus está querendo dar a seguinte lição: se o povo que se chama povo de Deus deveria de praticar a justiça, o amor, a honestidade e a moral, se eles haviam se deturpado, então Deus iria trazer um povo na mesma altura moral deles, porém com força maior do que a deles, e o iria subjugar. Aí Abacuque entra num conflito e é onde ele começa a orar, então, no capítulo 3, quando ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Sabe por que ele temeu? Ele temeu por causa do juízo que viria. Ele estava com medo, porque Deus disse que iria arrasar sim, para que eles aprendessem.
Aí ele começa a dizer, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Por isso que ele diz assim, ó, no meio dos anos a notifica e na ira, lembra-te da misericórdia. Ele está pedindo para Deus o seguinte, Deus, mesmo que no meio do teu juízo, porque ira, na Bíblia, a ira de Deus é o juízo de Deus, é quando Deus está corrigindo o seu povo ou as pessoas no geral. Aí ele diz o seguinte, Deus, lembra-te de misericórdia, tenha misericórdia de nós no meio de tudo isso que o Senhor irá fazer. Ora, vamos voltar agora ao termo avivamento. Qual que é o problema, analisando a situação do povo na época de Abacuque? É muito simples, é a gente desfrutar, gozar das bênçãos de Deus e esquecer do relacionamento, esquecer do compromisso com Ele. Perceba que nesse caso aqui, o problema do povo era um maltratar o outro. A Bíblia é clara quando diz, nos 10 mandamentos, no decálogo, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro comportamento do povo foi deixar Deus de lado e maltratar o semelhante. A primeira característica de alguém que está longe de Deus é quando desrespeita as leis divinas e automaticamente ele começa a maltratar o seu semelhante, começa a ter lucro, começa a fazer um monte de coisa desrespeitando as leis morais e espirituais. O que é avivar, como eu falei no início, voltar a ter vida? Vamos trazer agora para o século XXI, nossos dias. Nós não estamos na situação de Abacuque, né, essa questão nacional, nós estamos trazendo para a igreja, nós vivemos uma época diferente. Vamos pensar, o que é um crente avivado? É um crente que mantém acesa a chama espiritual no seu coração. E você acha que isso é moleza? Você acha que isso é fácil? Claro que não. Manter o Espírito Santo na nossa vida é o maior desafio. Por quê? Porque tem que negar a si próprio. Porque tem que negar os prazeres carnais. Aqui já tem um monte de gente que não consegue. Tem que vencer o orgulho. Aqui já tem mais um monte de gente que não consegue. Tem que vencer o ódio. Tem que vencer tantas coisas que estão impregnadas no nosso ser, que foram plantadas pelo pecado. Tem que vencer tudo isso. Aí falando ministerialmente, aí você tem que manter um ministério ativo. Como que eu mantenho um ministério vivo e ativo? Gente, se não for pelo Espírito Santo, é impossível. Porque a guerra é espiritual. Se eu tenho um ministério de pregação, eu tenho que regá-lo com oração, jejum, estudos constantes. Eu tenho que regá-lo com intimidade com Deus e no meu caráter, na minha moral. E quando eu for testada, quando eu for afrontada, eu vou revelar o que eu tenho no meu coração. Por isso que muitas pessoas, quando são pegas de surpresa, elas se explodem, elas não suportam. Mas aqueles que estão com os pés firmes na rocha, estão enraizados em Cristo, eles conseguem vencer as provações, conseguem suportar. Outro ponto de manter o ministério ativo. Você conhece vários cristãos que dizem assim, eu gostava, eu cantava, eu tocava, eu orava, eu pregava. Tudo para ele é no passado, é no pretérito. Eu e você não fomos chamados para frutificar por um tempo e daí morrer na sequidão. Por quê? Porque o segredo está na raiz. A raiz, por isso que a Bíblia usa várias comparações da oliveira, da palmeira, do cedro do Líbano, várias árvores que a Bíblia usa como lição, nos trazendo exemplos. Por quê? Porque suas raízes são profundas. Aqui fala de intimidade, de entrega e de antes de se preocupar com crescimento exterior, tem que ter crescimento interior. As pessoas que se preocupam com o crescimento exterior não suportarão as provações, não suportarão, comparativamente falando, o ardor do deserto, a sequidão, a solidão, o calor constante durante o dia, o frio constante durante a noite. Mas aqueles que enraizam, buscam intimidade, as suas raízes vão crescendo, crescendo, se aprofundando, até encontrar o lençol de água. Pode ter a sequidão externa que tiver, porque internamente tem água, internamente tem hidratação. Essas são as pessoas que se mantêm vivas no ministério, independente das acusações, calúnias, afrontas,
desaforos e todas as artimanhas e astúcias do nosso inimigo chamado Satanás. Abacuque compreendia isso. A sua geração não compreendia. Estava voltada para a vida pessoal. Um queria ter mais que o outro, uma vida de aparência, competição, sabe? Obras carnais. Abacuque consegue enxergar a situação da sua época. E ele clama ao Senhor, dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. Aí, na continuação, que eu acho interessante, vem a partir do versículo 17, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aqui ele está dizendo o seguinte: ainda que o mundo exterior seja arrasado, eu encontrarei forças e encontrarei significado em Deus. Sabe por que Abacuque falou isso? Porque na sua visão, ele sabia que não ficaria gado nos campos, como agora tinha fartura. Deus disse que traria o inimigo. E o inimigo era feroz, o inimigo era impiedoso, o inimigo iria arrasar. O que o inimigo não levasse como despojo, o inimigo iria destruir. Para que aqueles que ficassem ali, ficassem totalmente empobrecidos e viessem a morrer de fome e a nação não se reestruturasse. Claro que tem a promessa de Deus, isso é outro ponto. Mas aqui, Abacuque diz: mesmo que não haja fruto na vide. A vide, a uva, é uma das frutas milenares que o povo judeu sempre cultivou. A Bíblia usa comparações falando da vide. Eles usavam a sua bebida, usavam tanto quanto para remédio, quanto para beber. Aí ele diz: ainda que o fruto da oliveira minta, a oliveira é outra árvore milenar para o povo judeu. Ali, dessa fruta, dessa baga, dessa oliva, era tirado o óleo que era usado na adoração, na iluminação, na alimentação. Era usado para fazer sabão. Então perceba que tinha um comércio em torno disso. Por isso que Abacuque diz: ainda que não haja fruto na Bíblia, ainda que o fruto da oliveira minta, as ovelhas, sabe, o gado, os rebanhos, que também era muito comum, e dali vinha o sustento de muitas pessoas. Ali vinha o sustento dos pastores de ovelhas, que vendiam a sua lã, que negociavam, que tinham o seu trabalho. Depois vem o gado. Ali vinha carne para os mais ricos. Mas do gado, da vaca, vinha o leite, o queijo, a coalhada, a manteiga, o couro, sabe? Vinha muita coisa ali que eles usavam. E Abacuque começou a analisar e pensar: poxa, tudo isso vai ser arrasado, vai acabar tudo isso por causa do nosso pecado. Perceba que se houvesse uma humilhação verdadeira do povo, tudo isso seria evitado. Mas não, o povo se manteve na sua vaidade, na sua ruindade, e esqueceram do seu Deus. Eles esqueceram que quem deu a terra foi Deus. Eles esqueceram que quem dá a chuva, a água, quem faz a semente brotar, crescer é Deus. Ah, mas é o trabalho. Você trabalha com a matéria-prima que você recebeu de Deus. Você pode construir casa, você pode fazer carro, você pode fazer o que você for, você pode fazer fera, você pode ser fera na tua profissão. Mas você não dá a matéria-prima. Quem faz crescer a árvore, quem faz as sementes brotar, quem faz os animais crescer, se desenvolver, ter a sua prole, nos alimentar, não é eu e você, é Deus. Perceba que tudo o que nós precisamos veio da terra, veio de Deus, é Deus que provê. Então a gente não pode se apegar àquilo que nós temos, mas a gente tem que reconhecer aquele que deu. E o povo tirou os olhos de Deus e colocou os olhos na matéria. Por isso veio desgraça sobre eles. Aí ele diz o seguinte: ainda que aconteça tudo isso, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ou seja, uma vida arraigada, uma vida enraizada em comunhão com Deus. Viva na terra, porque é natural a gente viver aqui, a gente precisa das coisas daqui. Mas viva das coisas daqui, adorando e glorificando aquele que criou tudo, que inclusive criou eu e você.
Aí ele encerra dizendo no versículo 19, eu acho muito bonito esse versículo, que ele diz assim: Jeová o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aí ele encerra com essa comparação, com essa poesia bonita, por quê? Porque as cervas, quando elas... a cerva é uma espécie de veado, quando viam o predador se aproximando, o que eles faziam? Fugiam, corriam. E esse animal começa a suar, começa a cansar, e onde ele passa, ele vai deixando uma marca, um cheiro para o seu predador. Para mim, para você, não compreendemos isso, mas os predadores que agem por instinto, eles sabem muito bem para onde o animal está indo. Por mais que o animal está fugindo, o predador está vindo. Aí ele diz o seguinte: faz os meus pés como o das cervas. Sabe qual que era a estratégia dos cervos quando o animal estava vindo? Era mergulhar nas águas. Por isso que tem o salmo que diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Por causa disso, fugindo do inimigo, se lançava nas águas. Ali o inimigo perdia a presa, ele perdia o faro. Você percebe que o nosso segredo é mergulhar na presença de Deus? Falando agora das águas, da palavra, da regeneração, da purificação, falando da espiritualidade. Não tem como a gente fugir do inimigo. O inimigo é perspicaz. Perceba que a Bíblia usa algumas comparações dos felinos, do leão, dos lobos. O lobo chega a percorrer 850 quilômetros atrás da sua presa. É quase que impossível fugir. Os felinos, a sua característica é a paciência. Eles dormem, eles ficam o dia inteiro tranquilo, dormindo. Muitas presas vêm até eles sem perceber. Só que quando ele se levanta para atacar, ele é feroz. Por isso que a Bíblia nos ensina o seguinte: vamos mergulhar na presença do Senhor. O juízo já havia sido emitido e determinado. O juízo estava determinado e viria sobre o povo pela sua desobediência. Bom, já que vamos perder tudo materialmente, então não vamos perder a nossa essência, não vamos perder a nossa espiritualidade. É isso que Abacuque está tentando dizer. E eu encerro dizendo para você o seguinte: aviva, ó Senhor, a tua obra. Permita-se ser uma pessoa avivada, estruturada espiritualmente. O que é ser uma pessoa avivada e estruturada? Não se deixa levar por ventos de doutrina. Não se deixa levar pelos próprios desejos, pelos próprios pecados. Onde que nós caímos, somos engodados, escados na nossa própria concupiscência carnal, no nosso próprio desejo de pecar. Como que eu venço tudo isso? Se é uma série de fatores e problemas? Mergulhando na presença do Senhor, mergulhando na palavra. Se esconda. Permita que o Senhor guarde você na palma das mãos dele. Não existe outra maneira. E seja um crente avivado. Um crente perseverante. Um crente pacífico. Oh, coisa linda, abençoada, crente pacífico, crente perseverante, sabe? Tem aqueles que iniciam a corrida, Paulo usou a comparação da corrida, né? Que ele diz assim, ó, que a gente tem que ser como um atleta, disciplinado. Sabe, o inexperiente faz o seguinte: se tem uma corrida de 40 quilômetros, vou usar um exemplo, o inexperiente sai desesperadamente correndo. Daí ele corre. Se ele correr 3 quilômetros é muito, ele já vai sentar, já vai estar cansado, já vai estar desanimado. O experiente, ele começa num pique calmo, mas ele é perseverante. Porque ele tem objetivo, porque ele tem alvo. Assim é ser um crente avivado. Não é sair correndo desesperado e amanhã já está destruído e desanimado. É você caminhar devagar, mas não parar no caminho e chegar no alvo desejado. Qual que é o nosso alvo? Céu. Qual que é o nosso objetivo? Vida eternamente com Cristo. Então, vamos viver como a palavra nos ensina, sóbria, consciente nesse século, não se envolvendo, não se embaraçando. Gente, tem tanta coisa para nos embaraçar nessa vida e nessa terra. Não se deixe levar pelas coisas. Não se deixe levar pelas vaidades. Todo mundo tem vaidade, mas não se deixe ser levado, não se deixe ser destruído. Ame o Senhor acima de
todas as coisas. E aí você vai desfrutar de uma plenitude. O que é ser um crente avivado? É ser um crente vivo. Não ser um crente morto, com aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tem aparência de cristão, mas as obras negam a eficácia. Ser um crente verdadeiro é encher-se da palavra do Senhor e nas obras também glorificar a Cristo. E eu encerro dizendo para você o seguinte: o nosso chamado não é para glorificar a nós mesmos. Nós somos seres humanos mortais, independente dos talentos, sabedoria e inteligência que temos. Fomos chamados para servir. E o propósito é glorificar somente a Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.